Olá, queridos, estamos iniciando mais um Conexão. Eu sou o pastor Ednilson Lima e hoje nós vamos falar sobre emoções e sentimentos. Olha, esse assunto eu acho que vai dar o que falar aqui no nosso programa Conexão de hoje. E para falar sobre emoções e sentimentos, nós trouxemos aqui o nosso pastor, o pastor Marcelo Moraes, nosso líder regional ali na Ilha do Governador, né, pastor? Seja bem-vindo à Conexão, pastor. Sim, pastor Ednilson, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Já havia recebido convites antes, mas coisas alheias à minha vontade não deu para estar, mas graças a Deus hoje estou aqui e que seja uma bênção aí para todos. Vai ser. Vamos falar de emoções e sentimentos e eu tenho certeza que você vai se conectar com esse programa no nome de Jesus. Também, para falar sobre esse assunto, eu estou com o pastor Claudionei Walter. Eu só chamo você de Claudionei, então esse negócio de Walter para mim é novidade, né? Claudionei, pastor Claudionei da nossa igreja lá de Parque Paulista. Pastor, seja bem-vindo. Olá, pastor, muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui e com certeza o programa vai ser uma bênção em nome de Jesus. Nós vamos a uma matéria bem rapidamente falando sobre exatamente emoções e sentimentos. Depois eu volto com nossos entrevistados e eu tenho certeza que você vai ser enriquecido, digamos assim, com esse programa. Vamos a essa matéria. Quem nunca sentiu medo ou raiva, amor e ódio? Muitos pensam que esses são sentimentos ou emoções. Contudo, será que sabemos diferenciá-los? Segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Montana, nos Estados Unidos, a qualidade do sono está diretamente ligada à saúde mental e emocional. Logo, tanto a privação como a falta do sono pode causar ansiedade e distúrbios no indivíduo. É importante sabermos distinguir um do outro. As emoções, por exemplo, são respostas automáticas do corpo a algo que acontece no dia a dia, como a intensidade da alegria, da raiva e do medo. Por outro lado, os sentimentos dependem da história e crenças que cada ser humano guarda em suas lembranças, se manifestando através da gratidão e felicidade, por exemplo. Somos um ser biopsicossocial cheio de variações com as histórias que nos atravessam. Então, cabe a nós o autoconhecimento para garantir uma vida plena em nossos dias. Boa matéria, hein? A diferença ali entre emoções e sentimentos. Aliás, eu queria falar logo já com os pastores sobre isso, né? O que a gente pode trazer de diferença, né? De diferenciação entre emoção e sentimento. A gente viu na matéria que há uma diferença até bem grande, na verdade, né? As pessoas misturam, mas há uma diferença bem grande entre emoção e sentimento. O que vocês poderiam falar acerca dessa diferença? Pastor, assim, eu entendo que a emoção é algo como se fosse algo espontâneo, né, proveniente de um acontecimento. Por exemplo, a notícia, né, que uma pessoa recebe e ela se apresenta, aquela notícia faz com que ela expresse ali algo momentâneo, né? Então eu vejo as emoções como algo momentâneo e passageiro. Seria então, pastor Claudionei, uma reação, né? De acordo com o que o pastor está falando, seria uma reação a uma situação alheia, extra, fora do corpo, ou até dentro do corpo também. Lógico, se você sente uma dor, você sente uma... pode gerar uma emoção dentro de você, mas a emoção seria mais uma reação, né? Exato, pastor, uma reação momentânea, porém intensa. É onde acaba refletindo no corpo do ser humano, na expressão facial, na reação, nas atitudes. Se a emoção for ruim, no caso. Ou a até boa também, emoção ela vai refletir. Uma notícia muito boa, por exemplo, pode deixar a pessoa tão emocionada e pular de alegria. Só que é momentânea, aquela alegria não vai durar por muito tempo. É diferente do sentimento, então, né? Exato. O sentimento é uma coisa mais que, como disse a matéria, envolve mais os acontecimentos em sua volta, que levam você a ter sentimentos por situações que você vivenciou, né? Exatamente. A emoção é como o pastor Marcelo citou, ela é momentânea. Agora o sentimento já é duradouro, né? Acho que essa diferença... Mas pode mudar, né? O sentimento, eu vejo ele mais como algo mental, parte do pensamento, né? É uma situação cognitiva, né? Isso. Ela fica ali pensando naquilo que aconteceu e aquilo traz reações negativas para a vida dela, né? Como a opressão, depressão, né, a tristeza em si, a agonia, né? Ou até uma alegria exagerada, porque tem gente que parece que quando fica alegre... Uma coisa interessante, pastor, é que o sentimento já não é algo fácil de se livrar.
Já as Já emoções... é uma coisa mais enraizada, Isso, as emoções, né, já é algo mais passageiro, né? Aquela coisa daquele momento. né? Hoje você está, não, amanhã não. porque você lida com pensamentos, né? Os seus pensamentos que muitas das vezes, né, te traem. É a parte cognitiva mesmo, né? Bom, pastores, simples. Deus tem emoções? Eu não quero nem me meter nisso. Simples, direto. Deus tem emoções? Pastor, eu acredito que não. Acho que um exemplo quanto a isso foi ele ter entregado o filho dele, né? Ali não teve emoção. Acho que se a gente for parar para pensar, nem um sentimento, né? Ele deixou ali o... Não, sentimento... Ali- aí depende da visão, né? Naquele momento Porque ali para assim, Jesus... a Bíblia fala que Deus... Se você for pensar nisso, acho que você vai concordar comigo. Você vai lembrar do texto central da Bíblia, que é João 3,16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho. Então, assim, ele entregou o filho, foi um sacrifício, né? Foi o sacrifício, mas ali havia emoção e sentimento, eu acho, porque o sentimento de amor pela humanidade, né? O sentimento de amor pela humanidade. A emoção, a gente vai ter que parar para pensar um pouco, refletir um pouco, mas eu creio que também tem envolvimento aí com a emoção. Agora, é uma coisa mais duradoura, o amor, né? Uma coisa que ele sempre amou a gente, né? E ele entregou o filho. Então, o sentimento... Não, na visão... eu entendi a sua visão. Poxa, ele entregou o filho e não teve nenhuma emoção de tristeza de entregar o filho para vir, deixar de ser Deus, morrer por nós numa cruz. Mas a Bíblia fala que ele fez isso por amor. Então, aí já tem um sentimento, né? Tá, mas ele não teria também ligado algo... As emoções, porque se emoção é algo que foi passageiro, né, a morte de Jesus foi algo passageiro. Jesus não ficou morto. Né? Ele foi só aquele momento ali, morreu na cruz, mas depois, ao terceiro dia, Deus foi lá e ressuscitou ele novamente. Então, foi só com aquela missão. Como também, né, um momento em que o próprio Deus fala com Moisés, né, que não iria, naquele momento, né, Deus tinha decidido que não iria com o povo, né, e o Moisés pega e consegue fazer Deus voltar atrás. Né? Consegue fazer Deus pegar e, peraí, esse povo é do Senhor. O senhor está falando daquele texto que Deus falou que ia acabar com o povo e ia formar um novo povo para Moisés, porque o povo estava rebelde, né? Não é desse povo, não. É da parte que Deus fala mesmo com Moisés, olha, o meu anjo irá diante de você. Eu, porém, não irei com vocês. Sim. Nesse momento, foi algo passageiro. Mas por que foi algo passageiro? Por que foi só um momento de emoção? Porque o Moisés, naquele mesmo momento, conseguiu fazer Deus voltar atrás. E Deus pegou e fala com Moisés, Moisés, a minha presença irá contigo. Então foi algo só passageiro ali. Então, vamos lá. Respondendo a pergunta, tem emoção também, então. Deus tem sentimento e emoção? E aí, pastor? Agora pegou, pastor. É relativo. A história de Jesus ali, por exemplo, eu fico imaginando Jesus ele falando, né? Pai, se for possível, aparta de mim este cálice. Imagina qualquer Jesus um de estava nós. Emotivo. Sim, mas o nosso Jesus Deus estava não. emotivo. Deus não se emocionou com Deus essa questão e não deixou o sentimento entrar. É complicado, é complexo. Porque se ele fosse emotivo, Exato. ele podia abrir mão da gente por causa do filho naquela hora, né? Exatamente, como eu acredito que qualquer um de nós... E se eu dissesse que Deus ele pode ter emoções, mas ele sabe controlar como nós não sabemos? Aí a conversa mudou totalmente. Mudou? Não é? Porque assim, ele de antemão, ele já sabe tudo, né? Sabe todas as coisas. Então, ele, por exemplo, no caso do Moisés, que o pastor Marcelo falou, eu penso que Deus ali estava instigando Moisés, né? Aliás, Deus faz isso várias vezes com Moisés, né? Ele instiga o Moisés para ver qual vai ser a reação do Moisés e aí ele volta atrás. Aí a pessoa fala assim, tá, como o pastor falou, Moisés convenceu ele de voltar. Ele já sabia que ele ia voltar. Ele estava instigando Moisés. Ele estava dizendo, vou ver qual é a do Moisés agora. Ver se o Moisés, ele quer ir comigo sem a minha presença, se ele está meio soberbo, se ele precisa não, manda só o anjo, já está bom. Ou se naquele caso que eu falei do povo, mata esse povo aí, manda outro povo para mim, que eu também não aguento mais esse povo não. O Moisés não fez isso. Quer dizer, eu acho que são testes que Deus faz com a gente. Então, digamos assim que ele tenha sentimentos, mas uma emoção que ele consegue controlar como ninguém consegue. A gente podia fechar nisso, né?
A colocação do senhor me faz lembrar, pastor, quando fala lá, né? Arrependo-me de ter feito homem. Olha só. Pode ser um momento de emoção da parte dele, né? Arrependo-me de ter feito homem. Não é emoção como algo nós. Como passageiro. homem. E aí? Passou o Marcelo e ficou pensando agora. Mas o arrependimento já não seria já um sentimento? Sim, sim. É um sentimento. Não seria já um sentimento, né? Sentimento. Ele parar, examinar a vida. Rapaz, ele ama o povo dele, então ele tem sentimento. Isso aí não tem dúvida. As emoções, como a gente está vendo... Os dois caminham junto com Deus. Entendeu? Porque a emoção, como ela é uma coisa mais momentânea, mas a gente vê que Deus ele tem tudo controlado, né? Ele mostra para o ser humano, ele mesmo fala, né? Eu vou te dar o caminho, a vida e a morte. Escolhe a vida para que vivas, né? Então ele vai instigando a gente para a gente escolher o melhor caminho. Mas quando ele fala assim, eu vou voltar atrás, ele estava preparado para voltar. Então ele tem, mesmo que ele tenha emoções, ele controla como ninguém. Tanto que o filho falou com ele, suando sangue, sofrendo, ele vê o filho sofrendo, suando sangue, dizendo, arruma outra missão aí, arruma outra forma de redimir essa humanidade. E ele ali ficou firme, duro, como a gente às vezes tem que ser com os filhos, né? E às vezes a gente não consegue. Quantos pais estragam seus filhos? Vamos trazer para a gente um pouco. Quantos pais estragam seus filhos porque não consegue ser duro na hora que tem que ser? Aí o filho chora, aí o pai amolece, cede, entendeu? E ali o filho pega a fraqueza do pai, né? Ou da mãe. Aí toda hora o filho começa a fazer essa chantagem emocional porque sabe que o pai não aguenta, a mãe não aguenta ver ela chorando, sofrendo. E aí, as crianças, elas manipulam seus pais direto. Se o pai não perceber, ele é manipulado pelas crianças de uma tal maneira e ele acha que está mandando, mas é a criança que está conduzindo a coisa. As crianças têm essa história aí de manipular. Quer dizer, com Deus isso não rola, não. Não adianta tentar manipular ele com a emoção, não, que não vai rolar. Ele sabe controlar, então, como ninguém, né? Show. Um grande exemplo disso foi o próprio grande Moisés ter pedido a Deus para poder entrar na Terra Prometida e Deus não deixou. Não vai entrar. E não me fale mais sobre isso. Naquele momento ali, Deus ele esqueceu de tudo que Moisés, a serviço dele, fez e tal. Naquele momento. Naquele momento ali, todo o esforço que o Moisés fez, naquele momento ali, Deus ele controlou bem emoção e sentimento. Então tá, então vamos lá. Então Deus tem uma emoção que se controla como ninguém, mas ele tem sentimento. Claro, se ele ama, não tem jeito, ele tem sentimento. Essa colocação do senhor foi forte. Amém. Boa. Então vamos lá. Cara, mas rendeu esse aqui, hein? Eu imaginava que ia render um pouquinho isso aqui. Vamos lá. A tristeza faz parte da vida ou é sinal de que estamos afastados de Deus? E aí? Pastor, a tristeza ela também faz parte da emoção, né? A emoção, tem situações que vai emocionar de forma negativa a pessoa que ela vai ficar triste. Tá, mas ela é um sinal de que eu não estou bem com Deus, que eu estou afastado de Deus, ou faz parte da vida? Por exemplo, eu posso estar bem com Deus e pode se entristecer. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Faz parte da vida. Jesus ele fala algo muito interessante no capítulo 15 do Evangelho de João, no versículo 11, né? E tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Sim. Então, aquilo que Jesus fala é para que a alegria permaneça. Sim. Né? Ou seja, fique algo em nós. Então, a tristeza... Né, que é o contrário. Acredito que seja um afastamento de Deus. Né? Mas e não que seja algo que faça parte aí no da sentido vida. de... Aí o senhor está falando... Por quê? No caso de sentimento. Tristeza no caso de sentimento. Mas, por exemplo, você está bem com Deus. Aí você perdeu um ente querido. Você vai ficar triste. Momentâneo. Uma tristeza emocional. Uma tristeza emocional. Emoção. Entendeu? Então, não uma tristeza sentimental. Não é íntima. A ponto de fazer igual Josué estava fazendo. Transformando algo momentâneo em algo sentimental ali, né? Porque se Deus não intervém ali naquele momento com Josué ia ficar ali chorando a morte do Moisés ali sempre. Lá no capítulo 1 de Josué. Capítulo 1 de Josué. Levanta daí, meu servo Moisés morreu. Acabou seu tempo. Foi só momentâneo, assim, o luto é momentâneo. Tem que passar, uma hora tem que passar. Tem que passar. Então tá, então
vamos lá. Então a tristeza faz parte da vida, Correto. certo? Então a tristeza faz parte da vida. Mas também pode ser um sinal de afastamento de Deus, porque a tristeza... Aí vamos falar de duas tristezas, né? Como a gente está... A emocional, que é o afastamento de Deus, né? Que faz parte da vida, perdão, e aquela que é um sentimento porque não tem Deus, né? Porque sem Deus não tem como, né? Sem Deus, aí você tem uma alegria emocional e uma tristeza quase que permanente, aquele tal do vazio que ninguém sabe de onde vem, aquele vazio que ninguém consegue preencher, né? Eu achava que ia preencher esse vazio como meu filho nasceu, o Vinícius. Não preencheu, eu continuei com a vida errada. Aí veio a próxima gravidez, da Gabriele. Eu falei, pô, agora minha vida vai mudar completamente. Eu vou ser um homem realizado, do lado da minha esposa. Aí Gabriele nasceu, foi uma alegria muito grande o nascimento dos meus filhos, uma das maiores alegrias nesse mundo, né? Uma das maiores que eu tive, mas também não mudou, não. Só mudei realmente quando Deus entrou na minha vida. Então aquela tristeza interna era a falta de Deus, né? Então os dois... Caminham juntos. Os dois, né? Os dois caminham juntos. Então, a falta para de não Deus ficar é nada coisa errado da aqui, vamos lá. Vai ficar nada para os nossos telespectadores não ficarem assim, peraí, não entendi. Confusos. Confusos. A tristeza faz parte da vida, então, Faz. certo? Sim, A sim. emocional Emocional, sim. faz parte da vida. Agora, ou é sinal de que estamos afastados de Deus? Bom, a tristeza emocional, se você está afastado de Deus... Você já passa a ser emocional porque é momentânea. Porque quando você se aproxima de Deus, A alegria vem. Ela a alegria volta. vem, ela volta. É, Então, entendi. é coisa da vida. Tá? Coisas da vida. Morte de alguém, morte de um animal de estimação, Exato. uma situação que você passa, tá? Entendemos? Então, vamos continuar. Sofrer com... essa aqui é. Sofrer com calafrios ou arrepios durante uma oração. É sinal de emoção ou uma manifestação espiritual à oração? O próprio início da pergunta já diz, né? Sofrer. Sofrer com calafrio. Calafrio é coisa boa, Ou não, arrepios. é coisa ruim. Arrepio é coisa boa também, não é coisa ruim. Então, esse momento da oração, a pessoa sofre com isso. É uma manifestação de que algo não está bem com a pessoa. Ah, não, pera aí. Agora essa eu quero discutir um pouquinho. Porque, assim, nunca teve uma emoção boa que deixou você, sei lá, com calafrio, que deixou você arrepiado? Mas devolvo para o senhor. Depende da oração que está sendo feita naquele momento. Não, se é uma oração, não. se é uma Tudo oração de adoração a Deus, é claro, vai vir aquele momento, né, aquele mas é isso que eu tô gostoso, mas não calafrio. E um detalhe, pastor, se está fazendo sofrer, calafrio. não é bom sofrer com calafrios e arrepios. Talvez a palavra aqui tenha sido mal colocada. Mas, assim, você sentiu um calafrio. Por exemplo, eu lembro quando eu preguei a primeira vez. Rapaz, eu estava muito feliz por poder pregar, né? Porque eu preguei poucos meses depois de me converter, de ser batizado nas águas. 2 meses depois fui batizado no Espírito Santo, 6 meses eu estava pregando já. E eu lembro da minha primeira pregação, que o calafrio, sabe? O estômago se revoltando assim, mas era uma coisa boa. Eu não estava com raiva, não estava chateado, não era uma manifestação espiritual de um espírito mau, não. Era uma alegria tão grande e um nervosismo por estar ali pregando. Eu lembro quando o pastor Lauro, eu era auxiliar, e nem era o segundo auxiliar em Niterói, mas ele me mandou fazer uma reunião dele. Ele teve um compromisso ministerial em São Paulo, correu, pegou o avião, teve que correr para São Paulo. Ele havia feito um propósito de 3 dias, era terça, quarta e quinta. Fechava a campanha na quinta, ele teve que viajar na quarta. Recebeu a ligação da direção da igreja, teve que viajar na quarta. Aí ele falou, pastor, o senhor vai fazer a minha reunião, então, quinta-feira à noite. Aí eu, tranquilo, já estava um pouquinho mais experiente, tranquilo, né? E glória a Deus, mais uma oportunidade. E aí eu lembro que quando eu entrei, que eu peguei o microfone, que eu fiquei de frente pro povo, rapaz, a igreja estava lotada, só aquela turma dos membros do meu pastor de domingo, aquelas vovozinhas, aquelas senhoras, aqueles empresários, aquele pessoal, aqueles jovens. Eu dei uma paralisada, irmão. Eu dei uma paralisada assim e a minha mão começou a tremer, meu corpo começou a tremer, comecei a me arrepiar todo e fiquei, entendeu? Mas assim,
Eu estava feliz de estar ali. E aquilo não era um espírito mau. Então, aquela responsabilidade naquele momento trouxe um calafrio, esses arrepios. Entendeu? Então o leque se abre mais ainda, né? O leque se abre mais ainda, porque aí a pergunta é, sofrer no sentido de você enfrentar isso, de você passar por isso. Por isso que eu falei, talvez a palavra esteja... talvez E até tá colocando no momento da oração, né? Sim, não, aí vamos lá, peraí. Da oração. É isso que eu ia falar Sofrer agora. com calafrios ou arrepios durante uma oração. Então, É sinal de emoção ou uma manifestação. Mas tá. aí Está depende. especificando. Entendi É o que por vocês estão isso que eu falando. acredito. Depende Vocês da estão oração. focando na oração, né? Depende da oração que está sendo feita. Se você estiver fazendo uma oração da fé, o sujeito está ali arrepiando ali, aquele calafrio. Tá, então vamos lá. Então vamos mudar a situação. O senhor está lá, vocês estão ali no domingo buscando o Espírito Santo. E uma pessoa, ela começa a se arrepiar, sentir aquele arrepio, aquele calafrio. Pode ser só uma coisa maligna ou pode ser simplesmente ela sentindo a presença de Deus? Pode ser uma coisa maligna, porque já aconteceu comigo. Também já aconteceu comigo. Adorando a Deus, depois o Exato. capeta gritar lá e tá aí a ver aquela Pode ser. manifestação Mas e aquela também pode ser libertação. Espírito Santo. Também pode ser, Também ele se pode, manifesta de várias formas. Até porque o espírito maligno quer imitar Deus direto, né? O diabo quer imitar o Senhor, né? Eu também eu orava também uma vez aqui, foi na freguesia, quando eu era pastor na freguesia. E uma mulher, não sei se você estava comigo na época, Claudionei, mas tinha uma mulher assim falando em línguas, mas incomodava. Eu achei estranho aquilo, porque incomodava o falar em língua delas. Aí eu não lembro qual foi o pastor, pediu o pastor, vai ali e põe as mãos sobre aquela mulher, que aquilo não é o Espírito Santo, não. Aí voltei a falar em línguas. Quando ele botou a mão, manifestou um demônio. Era um demônio falando em línguas. Quer dizer, então, eu acho que pode ser os dois lados, né? Aí depende muito da situação. Né? Da situação e da oração. Levando em Concordamos? consideração todo o texto, né? É espiritual. Então é espiritual. É espiritual. Seja maligno ou benigno, Exato. É isso aí. é espiritual. A não ser que o ar-condicionado esteja muito forte. Aí se arrepia Depende mesmo. do momento, do contexto ali. Entendi. Bom, vamos lá. É pecado um cristão sentir medo? Essa também é curta e grossa, né? É pecado um cristão sentir medo? Eu acredito que pecado não seria pecado. Sim, Mas não é bom que o cristão tenha medo. É o oposto até da fé. sim. Sim, a gente logo lembra de 2 Timóteo, né? 1,7, né? Que ele não nos deu um espírito De medo. de temor, um espírito de covardia, um espírito de medo, depende da tradução, né? Mas um espírito de ousadia. Então, assim, concorda, pastor Marcelo? Não seria um pecado, mas é algo que não é legal? Pastor, assim, o medo, eu vejo o medo como a ausência de Deus. Né? Até porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aqui até o próprio achei aqui no capítulo 17 de Mateus, no versículo 7, diz assim, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse, levantai-vos e não tenhas medo. Então, medo é algo que não faz parte dos planos de Deus para a vida de ninguém. Até porque paralisa a gente, né? Paralisa. Isaías 41:10, não temas. Segundo os estudiosos, né, são, parece que 365 vezes, ou 366. 366 vezes aparece a palavra não temas nas Escrituras. O entendimento de não temer são 366 vezes que aparece. Então, eu Acho que vejo Deus está dando um recado muito claro, né? o medo, não vem de Deus. É a ausência de Deus. É ausência. A ausência de Deus. Mas não significa que seja um pecado, porque assim, a gente volta a falar de sentimento e de emoção, né? Porque uma coisa é a pessoa que tem medo porque tá ausente de Deus. É o mesmo caso que eu falei anteriormente, quando você perde um ente querido e você fica triste. Você não é uma pessoa triste, você é uma pessoa feliz, cheia do Espírito Santo. Mas, lógico, você perde um ente querido, você vai ficar triste, momentâneo. Como a gente está falando, emoção, só emoção. Aí aquilo vai passar, acabou, né? Como o senhor deu o exemplo até do Josué. Esse medo também cai nisso, né? Não é? Porque assim, pô... Tem medo que é pro lado positivo. É. Você tem medo de fazer algo porque se der errado, você está lascado. Sim. Numa linguagem bem
bem popular, né? Então, aqui você acaba recuando de fazer algo errado, você tem medo de fazer aquilo que você sabe que é errado, porque as consequências não serão boas para você. Sim. Então, aquele medo te parou. Então, Parar isso o é medo de dar emocional. errado. Isso é emocional, certo? O sentimento do medo, Deus não quer da gente. Não. Ele nos deu, como o senhor falou, ele não quer, certo? Isso a gente concordou. Correto. Mas pode acontecer de você ter momentaneamente o medo na situação agora. Teve a pandemia aí, né? Algumas pessoas pegaram e ficaram muito, muito mal, né? Quer dizer, é difícil você controlar isso. Como é que você não vai ter, o medo não vai chegar? Aí como nós temos a fé, né? Quando o medo vai chegando, a gente já repreende o medo, não, está repreendido, a gente já vai logo, já se aproxima de Deus para poder vencer aquele sentimento. Mas ele aparece. É uma emoção, na verdade. Poderíamos até chamar de um medo emocional, né, pastor Ednilson? Imagina o senhor na praia e de repente avista um tubarão vindo na direção. Eu já vi. Na minha Não direção. deu medo? Hã? Na hora não só deu saí medo, da estava- água correndo. Mas tinha medo nenhum. Saiu correndo. Apareceu, eu estava longe, graças a Deus, deu tempo de eu sair. Mas Ai. acredito eu que se estivesse perto, Não, é claro, comum ter o medo. Claro. É igual o tiroteio no Rio de Janeiro. Você Pronto. está andando, tiroteio, começa o Colocou bem. tiroteio, você está no meio. Você vai se abaixar e ali você vai repreender o espírito do medo, mas ele vai bater. Uma coisa emoção. interessante, ainda bem que estava longe, mas o medo também paralisa você. Exato. O medo, né, deixa você sem reação. Você para. É. Você quer fazer, mas não consegue. É tremendo, né? Como é que quando você entra. Eu já passei por isso. Você fica, parece que trava seus nervos todinho, você não sabe o que fazer e você fica paralisado. É uma coisa do diabo mesmo. Tá amarrado. Mas eu que a Bíblia fala que Deus não nos deu o espírito do medo. Não é pra gente. O medo realmente, aí eu concordo com o pastor Marcelo, o medo não é pra gente, não é pro servo de Deus. Por isso que é uma emoção que a gente tem que saber controlar, porque não é pra gente, não. Bom, a gente está falando aqui no Conexão de hoje sobre emoções e sentimentos. Eu estou com o pastor Marcelo, que é o nosso líder lá da nossa igreja na Ilha do Governador, e o pastor Claudionei, que é o nosso pastor lá de Parque Paulista, falando sobre esse assunto. Agora nós vamos a um intervalo bem rápido. Não saia daí, porque ainda tem muita coisa boa para a gente falar sobre emoções e sentimentos. Vamos a esse intervalo. Voltamos com Conexão, hoje falando de emoções e sentimentos. Estou aqui com o pastor Marcelo, na nossa sede lá na Ilha do Governador, e também com o pastor Claudionei, da nossa igreja de Parque Paulista, falando sobre emoções e sentimentos. Mas antes, pastores, da gente voltar a falar sobre esse assunto, nós temos um quadro do programa, que é até um quadro novo, o Abre Aspas. E a gente vai vir para o Abre Aspas agora, para essa... depois a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos lá, abre aspas. Sentimento de angústia cresce no mundo, diz estudo com 1 milhão de pessoas. O mundo está mais triste. Pelo menos é isso que retrata um levantamento feito com mais de 1 milhão de pessoas. A pesquisa constatou o aumento de sentimentos como preocupação, tristeza, estresse ou raiva, uma angústia geral. Os dados da enquete global Gallup World mostram que uma alta de 25% para 31% das pessoas com esses sentimentos no período entre 2009 e 2021. O levantamento ouviu pessoas com mais de 15 anos em 113 países. Sabe-se que a crise econômica mundial entre 2008 e 2010 e, mais recentemente, a pandemia pioraram o cenário emocional em todo o planeta, especialmente entre os mais jovens e os trabalhadores. No entanto, apesar da recuperação após o impacto inicial da crise sanitária da Covid-19, a tendência negativa se manteve. Segundo os autores do estudo, é preciso investigar mais como fatores como a desigualdade, insegurança econômica, instabilidades políticas e queda de coesão social podem afetar a saúde mental. A fonte é uol.com.br/viva-bem. Esse é o nosso abre aspas de hoje. É preocupante, hein, pastores? É preocupante, né? Porque
A gente está falando aqui de um estudo com mais de 1 milhão, com 1 milhão de pessoas, em 113 países, com pessoas de 15 anos para cima. E parece que o mundo está mais triste. Não é o meu mundo, não. É o mundo de vocês? Não, senhor. Não, porque assim, esses estudos, antes da gente continuar, antes de vocês falarem, eu acho esses estudos interessantes. Porque se você for a determinados lugares, o mundo vai estar mais triste. E se ele pega 1 milhão de pessoas nesses determinados lugares, por exemplo, se for 1 milhão de crentes, eu não acredito que esse mundo vai estar mais triste. Porque muita gente se voltou para Deus na pandemia. Então, assim, tudo bem, vamos ficar aqui com abre aspas, vamos ficar com o nosso estudo aqui. O mundo está mais triste, vocês concordam com esse estudo aqui? Vamos lá, o pastor está pensando. Fala, pastor Claudianei. O pastor está pensando, o pastor Marcelo, caramba, será que está lá na ilha? Deixa eu pensar, lá na ilha. O povo está feliz lá na ilha. É por aí. Ah, meu pai. Pastor, o nosso convívio, por exemplo, são com pessoas da fé, pessoas que têm Deus no coração. É outra coisa, né? Então, a gente não consegue enxergar essa angústia, esse sofrimento, essa tristeza nas pessoas que nos cercam. Porque são pessoas que têm a presença de Deus e automaticamente têm alegria. Mas se olhar para fora, pastor Marcelo, por exemplo, trânsito. O pessoal não está mais nervosinho? Só abrir um aspas aqui, pelo pastor Claudiano, ele comentou, mas nós também, nas nossas igrejas, nós atendemos muita gente, nossa, oprimida, deprimida, triste, com essa opressão, essa angústia. É aí que está, por isso que eu estou falando. Olhar para fora da igreja, a gente vê muito isso, né? Pessoas de fora, né? Depois que nós conseguimos, através da palavra, reverter esse quadro, aí a gente consegue ter sucesso de conviver com pessoas com perspectiva de vida melhor. Realmente, olhando para fora, no trânsito, por exemplo, tá demais. O pessoal está nervoso demais. As pessoas estão muito nervosas, muito agitadas, e essa agitação está trazendo problemas gravíssimos de emoções e sentimentos. Outro dia eu vi um vídeo de um rapaz, até estrangeiro ele aqui no nosso país, e ele estava num tipo de um bar, né? E aí ele pega o laptop dele para trabalhar ali. Só que ele não pediu um café, não pediu nada. O homem veio de lá, o senhor, né, o dono do estabelecimento. Aí falou assim, não, você não vai consumir, não pode trabalhar aqui não. E ele estava numa mesa, o lugar estava vazio, não sei se era uma padaria, não lembro onde era agora, mas o lugar estava vazio. Mas ele falou com o rapaz, com uma grosseria tão grande, o rapaz no início foi educado, mas depois o rapaz também teve que crescer para cima dele também, aí deu uma confusão, o cara pegou um pedaço de pau, correu atrás do cara, falando que ia matar o cara, que não sei. Uma confusão, deu até polícia. Uma coisa simples, rapaz, simples, era só, não, então me dá um café, tá bom, então, mas não pode trabalhar, usar meu Wi-Fi. Você tem um estabelecimento, você tem a liberdade de sentar ali, abrir seu laptop, o seu celular e trabalhar ali. Então tem uma confusão tremenda. E eu fiquei pensando assim, falei, caramba, ninguém aprendeu nada com a Covid, irmão. A gente esperava que com a Covid o mundo ia melhorar. O mundo parece que piorou, o pessoal não aprendeu nada com a Covid. Nada. É incrível, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para vocês, em cima disso aqui. Eu sei que o senhor ia falar, mas o senhor já teve alguma experiência de encontrar uma pessoa muito triste e hoje essa pessoa está bem? Tá, já. Na igreja? Já, poxa. Já, né? É só me olhar no espelho. Só me olhar no espelho, poxa, quem eu era? Eu não nasci no evangelho, pastor. Sim. Eu sou um ex-aleijado, um ex-paralítico da cintura para baixo. Eu era uma pessoa triste, eu não tinha Jesus na minha vida. Eu conheci Jesus no hospital, através de um evangelismo que foi feito. A pessoa ia no hospital e tal, fazer esses evangelismos e tal. Eu sou Marcelo, eu posso orar pelo senhor? Ah, pode. Aí a pessoa pegava, orava, botava lá a mão, quando ela virava as costas, na época só usava muleta. Um pilantra safado, sem vergonha, era isso que eu fazia, eu estava revoltado. O senhor falava depois que a pessoa foi embora? Ela virava as costas, eu fazia isso. Vinha outro, ô, seu Marcelo, posso orar pelo senhor? Pode.
Aí virava as costas, um pilantra, sem vergonha e tal. Era assim, eu estava revoltado da vida. Eu tinha sido chamado para ir buscar o porta-aviões em São Paulo, na França. Nossa, e uma cirurgia na minha coluna me deixou aleijado da cintura para baixo. Mas até que entrou um. Entrou um, seu Marcelo, posso fazer oração para o senhor? Pode. Quando ele virou as costas, que ele ia bater a porta, quando eu ameacei chamar ele de pilantra, ele voltou, aí eu engoli. Engoli, seu Marcelo, não sei o que está acontecendo, alguma coisa, alguém está mandando te dar para o senhor a minha Bíblia. Checkmate no inferno. Caramba, quebrou o senhor ali. Quebrou tudo, pastor. Não quebrou só a mim, não. Quebrou o demônio que estava me segurando, quebrou tudo. Primeira coisa que eu comecei a ler, primeiro versículo meu que eu li, o impossível aos homens é possível a Deus. Acabou. Ali acabou. Então, eu era um homem triste, chateado, angustiado da minha vida, perturbado. E hoje, graças a Deus, 22 anos de plena alegria. Glória a Deus. Então, eu conheço essa pessoa. O nome dela se chama Marcelo Moraes. O Claudio Ney eu nem vou perguntar, porque eu já conheço a história dele já. E aí ele vai falar a mesma coisa. Mas levando a fonte externa, Sim. fontes externas, sim, graças a Deus, pessoas, pastor, que passaram a conhecer o Evangelho, conhecem a palavra. Porque aconteceu com o senhor agora, Deus usa o senhor para que aconteça com outras pessoas. Nossa, tudo é a palavra. Amém. A palavra... Você também, nossa. né, Claudio? Com tudo que você viveu, vivenciou, que eu conheço bem a sua história, hoje também Deus te usa para fazer o que fizeram Exato. contigo. O senhor conheceu a minha chegada praticamente e viu, era tristeza total. E Jesus, ele transformou a tristeza, revolta, indignação, perturbação. Tá aí também. Agora, interessante, vive os dois pastor, lados. trazendo o entendimento que os senhores colocaram aqui, nós recebemos nas nossas igrejas pessoas, a maioria das pessoas chegam assim, triste, angustiada, amargurada. E aquelas que param para atentar para a palavra, essa tristeza sai, vem a alegria. Que coisa boa, né? Detalhe, pastor, muitas das vezes nós recebemos nas nossas igrejas nosso espelho. Algo bem parecido com o que a gente passou, né? Aquilo que a gente passou. Eu fico até, o meu coração fica até alegre, sabia? Quando acontece isso. É por isso que a gente pode socorrer hoje, a gente passou por lá. Não. Às vezes me perguntam assim, como é que o senhor aguenta? Já me perguntaram isso. Por quê? Porque, ele me conhece. O pastor Claudinei trabalhou comigo, né? Então ele me conhece. Eu tenho uma paciência, é com criança, é com jovem, é com vovozinho, é com vovozinho. Eu atendo a vovozinha falando o mesmo problema dela, 10 anos, eu estou lá com carinho, sorrindo, atendendo. Porque eu sei de onde Deus me tirou. Entendeu? Então a alegria de fazer a obra é algo incomparável. Bom, vamos seguir. Eclesiastes 7, versículo 3, pastores. Diz assim, esse texto. Na corrigida, que é geralmente a tradução que a gente usa, né? Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Que coisa, hein? Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando, caramba, melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Aí eu fui buscar algumas traduções. Interessante. Para poder a gente entender melhor, né? Então, assim... Eu vi algumas traduções, eu separei a nova tradução da linguagem de hoje. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim, a tristeza é melhor do que o riso, pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Aí eu estou entendendo por que o Salomão está falando da tristeza aqui. É porque, assim, no momento da tristeza, você repensa, entendeu? Você refaz os seus passos. Você para analisar, você vai, isso aqui não foi legal. Então, é disso que está tratando o assunto. Deus consegue trabalhar com você ali. Deus consegue mostrar você lá no deserto e você, por que você entrou ali, por que você está passando por aquilo e te dá, logicamente, uma saída, né? O nosso coração, às vezes, não para pensar, nosso coração não para refletir quando a gente está na alegria. É mais ou menos como aquela passagem, que é melhor você estar no lugar onde tem luto do que no lugar onde tem banquete. Porque banquete, festa, comilança, aquela coisa toda, alegria, os amigos, e abraça, e fala de um time que perdeu, do time que ganhou, e brinca, e sorri, aquela coisa toda, né? Então você não para pensar, né? Na conta que tem que pagar,
no pagamento para ajudar o filho na faculdade, para pagar o colégio da criança, o aluguel, o carro, uma situação que aconteceu. Você vai pensar naquilo depois que aquela alegria passa, né? Agora, quando eu entendi que era isso. A alegria, eu vejo assim, a alegria na vida de muitos nos dias de hoje, eles estão usando como uma oportunidade, inclusive, para se afastar do próprio Deus. O senhor vê aqueles 10 leprosos. Eram tristes, pessoas condenadas à morte. A morte era certa para eles. Então, eles viviam chateados, só aguardando a morte, tristes. Até o momento que eles, de longe, clamam ao Senhor. Senhor, se quiser, te pode limpar. Tá. Jesus vai, lava-te. Ficaram sãos. Somente um voltou cheio de alegria. E os outros? Jesus pediu quanto? Não foram 10 os que foram curados? Cadê os outros 9? Os outros 9 pegaram aquela alegria de ser curado e não quiseram saber do Senhor, não. Foram embora. Só um voltou para dar graças a Deus ali, cheio de alegria. Então, muitas das vezes, esse excesso de alegria afasta a pessoa de Deus. Então, por isso, então, que a tristeza é melhor do que o riso? Isso aí. Inclusive, a tristeza, pastor, muitas pessoas, no momento da tristeza, que vai buscar Deus. É o tal de não veio pelo amor, veio pela dor. Entende? Então, Tem gente que gosta de falar isso, né? Isso. Eu não vim pelo amor, vim pela dor. Aí que entra eu só tenho uma opinião sobre isso aí, né? Eu também. Eu acho que todos nós viemos pela dor de Jesus. Essa frase final do versículo, né? Torna o coração compreensível. Às vezes a pessoa está num momento bom da vida, a gente fala de Jesus para a pessoa, ela não aceita. A palavra não entra no coração da pessoa. Mas no momento de tristeza, quantas pessoas escutam? Você tem que procurar Jesus, você tem que procurar uma igreja, tem que buscar Deus. Ela não aceita, porque ela está no momento de alegria. Mas no momento de tristeza, ela aceita aquele convite, ela aceita aquela palavra, o coração fica mais sensível. Marcelo acabou de falar que aceitava a oração, depois xingava todo mundo. Até que um voltou atrás, ali foi a direção do Espírito Santo para quebrar ele. Mas assim, ele recebia a oração porque ele estava lá. Se ele tivesse em condições de ter ido lá na França, lá buscar, levar o porta-avião lá, ele até hoje estaria nesse mundo aí, de repente. Nada disso estaria acontecendo. Entendeu? Quer dizer, então, a tristeza, por isso então que a tristeza é melhor do que o riso. No sentido de você se perder com alegria às vezes, né? Essas alegrias momentâneas que o mundo traz, né? Você vê o pessoal num show, por exemplo. O carnaval passou, né? Você vê aquelas pessoas com aquela alegria lá, pulando e falando que é a vida que pediu a Deus, que não sei o quê. Aí você vai ver a pessoa está diabética, está doente, está viciada, está com o casamento destruído, já está no 3º casamento. Não tem uma vida alegre. Mas é aquela momentânea, né? Ali que atrapalha tudo. Que alegria mundana, passageira, momentânea, né? Ou seja, naquele momento elas estão vivendo algo emocional. Sim. Algo passageiro. Não é um sentimento, não é algo que duradouro, né? Não é algo duradouro, não é a alegria que Jesus dá, por exemplo, que é algo duradouro. É isso aí. Está faltando isso. A alegria completa. Por que sofremos com tanta ansiedade nos dias de hoje? Bom, peraí. Deixa eu refazer essa pergunta. Por que algumas pessoas sofrem? Que eu não vou me incluir nessa pergunta, não. Aqui, entendeu? Aqui está me incluindo, está amarrado. Aqui está me incluindo, está falando assim, ó, por que sofremos? Eu não sofro não, meu, está amarrado isso aí. Porque as pessoas sofrem, algumas pessoas sofrem, tantas pessoas, digamos assim, sofrem com ansiedade nos dias de hoje, pastores. Vamos lá. Eu acredito, pastor, que é por falta do conhecimento da palavra. Sim. Porque a pessoa, quando ela tem um conhecimento da palavra, uma coisa que a Bíblia diz, né? Não andeis cuidadosos por coisa alguma. Então, ela confia em Deus. Então, a ansiedade não domina a pessoa que ela tem essa palavra e essa confiança em Deus. Então, ela espera no Senhor. Mas tem muita gente que, por não ter essa confiança, esse conhecimento da palavra, tudo que ela vai fazer é na base da ansiedade. A pessoa, ela deixa a ansiedade dominar ela de tal maneira e muitas das vezes toma decisões precipitadas e erra. O ansioso geralmente toma decisões precipitadas, né? O ansioso. Mas assim, parece que nos últimos dias, nessa geração, nesse momento em que a gente vive, parece que o mundo está muito mais ansioso. Eu até acredito isso à internet, a um monte de redes sociais,
Porque a pessoa não tem mais aquela relação que a gente via antigamente, né, pastor? Ele é mais novo que a gente, mas ele ainda pegou, né? Mas também não é tão novo assim, não vamos encher a bola dele não, porque senão já viu. Não é tão novo assim também, mas assim, é mais novo que a gente. Com certeza. E aquelas relações que a gente tinha de beira de esquina, de futebol, de brincar, aquelas brincadeiras, aquelas coisas, essa relação se perdeu com a internet e com tanta rede social, né? Você tem muito mais amigo virtual hoje do que alguém que anda do seu lado, né? Quer dizer, então, isso eu acho que acrescentou para a ansiedade, e fora as preocupações. Mas, assim, pegando como gancho que o pastor falou, o pastor Cláudio Ney, não tem, então, como uma pessoa, ela ser cheia do Espírito Santo, ser uma pessoa de Deus, e mesmo assim sofrer com uma ansiedade? Olha, pastor, assim, o ansioso, primeiro, ele não reconhece que está ansioso. Quando você diz para uma pessoa, rapaz, cara, você está muito ansioso, cara, você está muito agitado. Ah, eu não estou, não. É impressão tua. Ele não reconhece que precisa de ajuda. Né? Por isso, muitas igual vezes, viciado, né? a falta de buscar a Deus. A falta de chegar diante de Deus. Porque a ansiedade, ela atrapalha, inclusive, esse envolvimento da pessoa com Deus. Sim. Não deixa ela se conectar. Aí vem a conexão dela para com Deus. Sim. Né? Tem ali algo ali que está impedindo, né, ela de receber algo da parte de Deus, que vai tirar ela dessa situação, desse transe chamado ansiedade, que não é bom para o ser humano. Assim, nós somos pastores, né? E como pastores, a gente tem N coisas para fazer, né? E N pessoas para poder cuidar. Meu celular é aberto para todo mundo, então eu recebo ligação todo dia, toda hora. Todo dia, toda hora, pedido de oração, atendimento, conselho, aconselhamento, toda hora. É muita coisa para a gente. Se o pastor não tiver um escape, que a gente sabe que é a palavra, é Jesus Cristo, a gente termina ficando ansioso, mesmo sendo de Deus. Pode acontecer, não pode? Pode, você Aliás, fica por osmose. Você acaba adquirindo a característica daquela pessoa. Isso aconteceu comigo uma vez. Nossa, eu atendi uma pessoa, nossa, uma pessoa assim, altamente carregada assim, de ansiedade. Tudo negativo, ansiedade. Só acredito que quando eu acabei de atender, que eu orei a pessoa e tal, quando ela foi embora, eu que fiquei assim... Meio abatido. Assim, Senti o peso. Peso, cansado. Eu levantei, peraí, tá amarrado em nome de Jesus? É o escape. que é isso? É o escape, nós temos o escape. É isso aí. Eu levantei rapidinho, tá amarrado isso em nome de Jesus e tal, e toquei mal. Mas muitas das vezes você acaba ficando igual aquela pessoa. Se você não vigiar, vai, né? Até por às vezes, a ansiedade por coisa boa, né, pastor? É uma viagem que a pessoa está para fazer, uma conquista. Sim, se ela aquela não sensação vigiar, de ansiedade, de chegar logo, de poder... Como é que vai ser? Mas aí tem um detalhe. A pessoa está ansiosa porque tem uma viagem para fazer, ela não dorme. Não come. Tem uma perturbação o tempo todo ligada, ela está dormindo, mas está acordada. Porque ruim, 2 dias para chegar o dia. É ansiedade também. Eu vou te dar uma dica, pastor. Isso aí eu tenho uma solução para isso. Em relação a fazer viagem, uma boa viagem, se estiver muito ansioso. Não viaja, me passa a sua viagem e eu viajo por você. Pronto, resolveu sua ansiedade. Fica na igreja. Eu ainda fui mais brando, falei assim, ó, me leva junto. Ah, meu pai do céu, hein? Amigos, nós vamos agora ao quadro Opinião. Nós vamos lá às ruas perguntar qual o sentimento melhor. Qual sentimento melhor podemos definir? Não, perdão. Qual sentimento melhor pode definir, então, o brasileiro? Podemos definir o brasileiro, né? Você vai definir o brasileiro por qual sentimento? Qual seria o melhor sentimento para definir o brasileiro? Vamos, então, ao quadro Opinião e voltamos já com Conexão. Infelizmente, de desesperança. Ainda tem muita roubalheira, ainda tem muita ganância, né? As pessoas, os políticos, as pessoas que estão no poder, eles não conseguem se colocar no lugar dos menos favorecidos, das pessoas que estão no SUS, em filas, né? Doentes. Quantas pessoas aí com câncer, sem medicamentos, né? Com medicamentos sendo roubados. Então, eu acho que é mais,
infelizmente é mais por aí, pela desesperança, a falta de confiança em quem está acima da gente. Eu acho que esperança, porque eu acho que, pelo menos depois da época de pandemia e tudo mais, eu acho que agora as coisas estão começando a voltar, o preço das coisas está caindo, a melhora da vida, desemprego está diminuindo, então acho que esperança é o que, pelo menos, que a gente está sentindo, que pelo menos está começando a voltar. Nós somos muito alienados, né? Nós somos manipulados, somos alienados pelos governantes e, enfim, é muito difícil a falta de educação do povo, né? A falta de uma estrutura social contribui para tudo isso. Então, quando a gente se aliena fácil, o pão e o vinho distribuído ao povo e circo, pronto, fecha os olhos para todo o resto. Saúde, corrupção, a violência, né? Tudo isso contribui para a alienação do povo. Amor, faltando amor no coração de cada um, empatia pelos outros, pelos mais pobres, entendeu? Tá faltando muito. O pessoal só quer ser agressivo, ofender as pessoas com palavras, e eu não concordo com isso. Tá faltando amor. Qual sentimento melhor podemos definir o brasileiro? Qual seria, pastor Marcelo? Pastor, com tudo que vem acontecendo, eu defino o povo brasileiro ainda como povo esperançoso. E aí, Claudinei? Pastor, eu vejo o povo muito ansioso. Muito ansioso. Muito Precisa ansioso. mudar isso. Precisa mudar. Glória a Deus. Esperança e ansiedade, duas coisas, né? Bem contrárias, mas que a gente precisa trabalhar, tanto um quanto o outro. Nós vamos agora ao X da questão. Como lidar com emoções e sentimentos tão diversos todos os dias? Vamos ao X da questão. Olha, eu trouxe o Salmos 34, versículo 10, no X da questão de hoje. Diz assim: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Então, assim, como lidar com emoções e sentimentos tão diversos todos os dias que a gente tem enfrentado? Buscando a Deus de verdade. Não é só entrando numa igreja, não, mas se rendendo a Jesus Cristo. Ali não vai ter falta de nada, ali Deus vai lhe abençoar. É lógico que você está passando por uma situação gravíssima, você pode buscar os profissionais da área, você pode buscar ajuda profissional, não tem nenhum pecado nisso. Mas se você buscar a Deus de verdade, não apenas entrar numa igreja, não apenas buscar a oração de um pastor, mas se render a Jesus Cristo de verdade, você não vai sentir falta de nada. Deus vai preencher todos os seus vazios e vai abençoar você, tá bom? Olha, o Conexão de hoje, falando de emoções e sentimentos, nós tivemos aqui com o pastor Marcelo Moraes, o nosso pastor regional, da Ilha do Governador, e o pastor Claudionei Walter, da nossa igreja de Parque Paulista. Pastor Marcelo, o seu endereço, primeiro, um prazer tê-lo aqui com a gente, pela primeira vez, né? Primeira vez. Um prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom? O prazer foi todo meu. Glória a Deus. Gostei muito. Espero que volte, então. Gostei. Então, tá bom. Seu endereço e seus horários para que o povo te procure lá, no nome de Jesus. Me encontra ali na Praia de Olaria, número 539, no Cocotá, na Ilha do Governador. Tem lá nossa sede regional. Cultos todos os dias, mas os principais, segunda, quarta, sexta e domingo. Domingo eu faço 8 da manhã no jejum da busca do Espírito Santo, né? O domingo do Filho de Deus, depois 3 da tarde e também às 18 horas. Graças a Deus. Pastor Claudionei, é um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. O senhor já é a segunda vez, né? Então, um prazer tê-lo aqui com a gente mais uma vez. Seu horário, endereço e volte sempre. Obrigado, pastor. O prazer foi todo meu. E, pastor, é uma honra estar aqui com o senhor. Nós estamos ali na Avenida 31 de Março, 863, em Parque Paulista. E os nossos cultos ali, segunda, quarta, sexta, 8h15 e às 19 horas. E no domingo, 8h18. Como o pastor Marcelo disse aqui, aberta a igreja todos os dias, mas os cultos principais, segunda, quarta, sexta e domingo. Graças a Deus, pastores, estamos então conectados. Amigos, você me encontra ali na Rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem de Bangu. Reuniões também diárias, igreja aberta diariamente, quarta e sexta, 8, 14, 19 horas, mas domingo. Meu Deus do céu, domingo tá muito especial, tenho chamado muita atenção para esse dia, 7, 9 e meia, 15 e 18 horas. Vem estar comigo no nome de Jesus, tá bom? Um forte abraço, Conexão fica por aqui, até o próximo programa.